pessoal, tudo bem? Atendendo mais um pedido aí. Hoje eu fiz essa necessaire bem prática, fácil pra gente levar nossas maquiagens. Olha que graça. Você pode também carregar os remédios, o que você preferir. Vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço. Vamos lá? Para esse projeto eu sugiro um tecido pro bolso duplo de 20 por 24 centímetros, um tecido frente, um tecido forro e a manta acrílica de 40 por 25 centímetros. Para o viés eu vou usar duas faixas de 5 por 40 centímetros, duas faixas de 5 por 28 centímetros. Um zíper de metro de mais ou menos 26 centímetros e um cursor, ou um zíper normal aí de 30 centímetros. Um pedaço de plástico 30 milímetros de 40 por 25 e um pedaço de 25 por 16. Você pode fazer com um aplicador de botão ou a gente pode fazer com um elástico fininho e um botão normal. Começamos com a manta acrílica, vou colocar meu tecido frente e passar. Para quiltar, eu acho o meio da minha peça, coloco minha régua e vou marcando aí de 5 em 5, 4 em 4, tanto na vertical, como na horizontal, na diagonal, como você preferir, com uma caneta que apaga ou um giz de alfaiate. Depois de marcado, eu vou alfinetar e aí eu vou para a máquina e vou costurar. Começo no meio, faço todo o lado direito, depois todo o lado esquerdo. No meu caso aqui, eu quiltei numa direção só na vertical e reservo a minha peça. Agora eu vou começar com o meu pedaço de plástico menor, vou colocar o meu zíper sobre o plástico e vou alfinetando. Os dentinhos estão para cima, tá, do zíper. Aí eu vou alfinetar deitado. No plástico é um pouquinho mais difícil a gente colocar nossos alfinetes. E o plástico marca, então cuidado aí para alfinetar certinho. Vou passar uma costura para segurar esse zíper. Feito isso, eu vou vir com o meu tecido forro e já vou vir com o meu outro plástico sobre esse tecido forro e venho com essa parte que eu coloquei o meu zíper aqui. Você pode usar o zíper de metro ou o zíper normal. Aí agora eu vou pegar a parte do meu bolso, eu vou virar aqui, você pode passar ou vir no cantinho aqui da sua mesa, vincando mais ou menos 1 centímetro aqui dos dois lados. Aí eu dobro ao meio, reservo. Agora eu vou prender aqui o meu plástico com prisilinhas, tá? De preferência, senão você pode pôr alfinete. Para ficar certinho aí a parte do forro, plástico, essa outra parte do nosso bolsinho plástico. Vou colocar esse meu tecido aqui, posicioná-lo embaixo do zíper, tá? Porque aí eu vou passar uma costura e vou prender já o zíper no tecido forro e no bolsinho. Então, eu posiciono aí certinho. E aí eu vou alfinetar e vou para a máquina costurar esse zíper. Muita gente não sabe que eu tenho um tempo limitado aí para postar meus vídeos no YouTube. Então a parte da costura, como esse projeto é bem elaborado, eu não pude colocar. Mas se você tiver dúvida, é só voltar em qualquer outro vídeo meu que a maioria deles eu mostro. Para fazer a divisão dos pincéis, eu vou pegar aqui o pincel mais grossinho que eu tenho, vou tirar a medida dele e dá aproximadamente 3 centímetros. Então, eu posso fazer todos com 3 centímetros, que certamente vão caber todos os meus pincéis. Venho marcando aqui com giz de alfaiate ou a caneta que apaga, de 3 em 3 centímetros. Marquei, aí eu alfineto aqui o cantinho do meu bolso e vou para a máquina passar uma costura nas divisões. Costurei, agora eu coloco o meu cursor, já corto aí o excesso do meu zíper. Venho colocando a minha parte frente, deitadinho. Vou colocar aqui o meu forro sobre a manta. Vou alfinetar as pontinhas aqui em cima, onde fica o zíper. Lembra que o alfinete, ele marca o plástico. Então, eu procuro pôr esses alfinetinhos nas partes que não vão marcar. Que aqui ainda vou colocar o nosso viés, né? Arrumo direitinho para ele não ficar solto. Posso colocar aqui no bolso também. Prendo direito essa parte aqui que tá solta do meu zíper para ela não ficar aberta. Alfinetei aí minha peça inteira, ela tá bem segura. Agora a gente vai vir colocando o nosso viés. Começo pelo viés maior, vou colocar aqui minhas prisilinhas ou os alfinetinhos. Na parte que tem o zíper também. Vou fazer isso dos dois lados, na parte de cima e na parte de baixo. E vou para a máquina e vou passar 1 centímetro de costura. Nesse projeto eu tô trabalhando com retalhos de tecidos, então o meu viés ele é em partes, mas você pode fazer uma tira só e fazer o viés inteiro também.
Costurei, aí agora eu vou virar bem esse meu viés, dobro na metadinha e dobro novamente. Essa parte eu não preciso me preocupar com as pontas, que depois as partes laterais vão vir dando o acabamento aí das minhas pontinhas. Dobro, vou colocando o alfinete ou minhas prisilinhas. Então, se eu fiz com 5 centímetros, do jeito que eu dobro um, dobro outro, dá certinho. Tô colocando os alfinetinhos em pés aqui, para na hora de eu costurar na máquina, eu não preciso tirar, assim não vai escorregar o meu tecido. Vou fazer isso dos dois lados e já vou para a máquina e passo uma costura só. Você pode passar uma costura reta. Se você não tem muita experiência, quiser vir passando uma costura zigue-zague, você também pode. O importante é ficar preso esse nosso viés. Costurei, vou tirar agora o excesso aí do viés, os excessos de linha e vou agora colocar ou o meu botão ou o elásticozinho pra gente fazer aí o último viés. Então, vou achar o meio aqui da minha parte onde tem o bolso, vou colocar meu elastiquinho, vou prender aqui com alfinete, ou você vem com uma linha, uma agulha e dá uma alinhavada para ele não escorregar. E aí, agora, eu começo colocando o meu viés, que ele tem que sobrar pelo menos aí 1 centímetro de cada lado. Então, eu vou colocar aqui, você vê que o meu elástico eu deixo sempre um pouquinho para fora, e a hora que eu for passar na máquina, eu vou fazer um retrocesso mais de uma vez, bem onde fica esse elastiquinho, para ele não correr o risco de escapar. Coloquei o viés de um lado, vou colocar do outro, a mesma coisa, sobra um pouquinho para cada lado, que é a parte depois que a gente vai dar acabamento. E aí, eu vou para a máquina e passo aí 1 centímetro de costura. Costurei, dando retrocesso aí na parte do meu elástico, corto esse excesso de elásticozinho e vou fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros viés. Só que agora a gente tem aqui a pontinha para dar o acabamento, tá? Então, eu dobro uma vez, dobro novamente, fazendo com que ela fique tudo viradinho aí para dentro. Vou prender aqui com uma prisilinha, vou prendendo toda a meu viés. Vou vincando ele para ficar retinho, tá? Se você cortou a nossa tira certinho, ela vai ficar retinho. Aí chega lá na pontinha, faço o mesmo processo, dobro, faço a mesma coisa do outro lado, tiro os excessos de linha aí que tem para não atrapalhar, dobro 2 vezes. Se ele tá saindo para fora o biquinho, pego aí um desmanchador, empurro para dentro. Ele tem que ficar bem acabadinho mesmo essa parte para ficar bonita aí nossa peça. Tá? Dobrei. Agora vou prender com alfinetinhos e vou para a máquina passar a nossa costura. Ou a costura reta, ou se você fez o zigue-zague, você vai passar o zigue-zague. Quase pronta a nossa peça, falta só colocar o nosso botãozinho. Sugiro que você já coloque aí as maquiagens que você costuma usar para você saber onde vai posicionar esse botão, tá? Ou deixa ele um pouquinho mais solto, porque tem que pensar que o nosso estojinho vai ficar bem cheio. Vou colocar o nosso botãozinho, corto aí o excesso de linha e pronto, mais uma peça pronta, prática, dá para você carregar na bolsa, dá para você vender, dá para você dar de presente, como você preferir.